Hoje é dia de Reddit do Medo, quadro aqui do canal em que a gente conta histórias de terror do Reddit. E hoje o tema é mudança. Você já se mudou de casa? Oi, eu sou a Cibele e sejam bem-vindos à Terra do Medo. Fala oi, Vitor. Oi, gente. Você já se mudou, Vitor? Gente, é a primeira vez, assim, eu já tinha me mudado antes, só que levando só minhas trouxinhas, mudança. Seus panos de bunda? Só meus panos. Ei. Só que mudança realmente, sabe, de contratar um caminhão de mudança e vir ajudante e brigar com o ajudante. Escolher a casa. Vez. Brigar. Escolher a casa, tudo certinho. Escolher, né, passar por tudo assim, foi a minha primeira vez, gente. E detestei. Não quero mais. Não queremos mais. E por a gente saber que mudança pode ser um filme de terror, a gente resolveu trazer um Reddit do Medo temático de mudança. Não se enganem, isso aqui é um cenário. Eu não fiz a mudança bonita assim, arrumada, maquiada. Tá? Eu tava descabelada, as caixas estavam todas pesadas e loucura, tá? Isso aqui é uma encenação, pode botar isso, todo encenação. Mundo tá achando que é realmente... Que eu sentei. Agora. Que eu sentei no meio da mudança, né? Ai, vamos começar a gravar aqui. Não, gente, não se enganem. E hoje teremos histórias diversas, tá? Tem história paranormal, tem histórias de terror real, pra gente ficar com medo de mudança em todos os quesitos. Vamos começar então pela história sobrenatural, em que a pessoa pede até uma opinião. É bom que a gente até... A gente já dá a nossa opinião também. Sim, a gente já fala assim, faz isso, faz aquilo, porque a gente é assim. E você aí de casa também dá a sua opinião. Exatamente. E eu não vou ler o título porque eu aprendi com meu amigo Fê do Terror na Esquina que título dá spoiler. E nesse caso daria mesmo. Eu nunca tive uma experiência sobrenatural, mas eu acho que eu tô no momento da minha vida em que eu vou ser forçada a passar por uma situação que vai me fazer ter uma experiência paranormal. O prédio em que eu moro acabou tendo que ser evacuado, porque teve um furacão na minha cidade, não tem muito tempo, foi alguns meses atrás, e por conta disso o prédio ficou com problemas estruturais. Então todo mundo que mora nele tem que vazar, arrumar um lugar pra ir. E como esse problema foi causado por fenômenos naturais, coisas da natureza, o senhorio não tem a menor responsabilidade em ajudar a gente a encontrar um lugar. No momento, eu tô na casa de um amigo, mas isso é temporário, eu não posso ficar aqui por muito tempo. As minhas opções são bastante limitadas. Por quê? Os meus parentes não moram aqui perto de mim, eles moram muito longe. Os meus pais, eles estão numa comunidade de assistência assistida, eles estão ali recebendo certos cuidados, então eu não posso ficar lá por longos prazos, eu posso visitar eles só. E meus irmãos moram em outros estados. E não tem como eu ir pra outro estado, até porque eu trabalho aqui, eu não tenho como ficar sem emprego. E eu tenho amigos, só que os poucos amigos que eu tenho, eles já estão morando em casas que estão abarrotados de pessoas, tem muita gente. Então não daria pra eu ficar por muito tempo na casa desses amigos. A única opção que eu tenho é de ficar na casa de um primo meu. Eu gosto bastante desse primo, a gente tem certa proximidade. Eu vou chamar ele aqui de Samuel, só pra gente poder falar sobre ele, porque eu não vou falar o nome real dele. Aí eu liguei pro Samuel e falei assim: ei, querido, tudo jóia? Queria saber se eu posso ficar aí por um tempo. Até porque, gente, ele mora numa fazenda que fica meio afastado da cidade, mas é, sei lá, meia hora de distância até o meu trabalho. Então ia ser perfeito eu ficar na casa dele, porque eu ia estar próximo do meu trabalho, eu ia poder me deslocar pra minha cidade muito mais tranquilo. E aí eu perguntei pra ele, eu liguei pra ele pra perguntar, e a nossa conversa foi mais ou menos assim. Ele falou: então, eu acho que você não vai querer ficar por aqui. Aí eu perguntei por quê, obviamente. E ele disse que ele ia me falar uma coisa, mas que não era pra eu rir, porque isso era muito sério. E foi aí que ele me disse que a casa era assombrada. Mais especificamente, o quarto principal. Eu perguntei, como é que você chegou a essa conclusão de que, sei lá, o quarto principal é assombrado? E aí ele disse que, coisa de uma semana depois que eles se mudaram pra essa casa, coisas estranhas começaram a acontecer nesse quarto, mas coisas assim, de assombração que a gente vê sempre. Barulhos esquisitos, a porta do armário abrindo e fechando, as luzes acendendo e apagando. Mas a coisa mais estranha que acontecia é que eles ouviam alguém batendo de dentro do armário, batidas altas, como se alguém estivesse batendo na porta querendo entrar, só que por dentro. E essas batidas duravam um tempo, sabe? Não era uma coisa rapidinha, não. Ele até gravou um vídeo, eu não vou botar aqui porque não é um vídeo meu, eu não pedi permissão pra ele pra eu botar aqui pra vocês verem, mas ele me mostrou o vídeo. Isso assustou
tanto o meu primo e o marido dele que eles decidiram lacrar aquele quarto, eles não iam mais dormir naquele quarto, eles mudaram de quarto. Quando eles se mudaram, a casa tinha 2 quartos, o quarto principal, e um bem menorzinho que era um quarto, mas parecia mais um escritório, sabe? De tão pequenininho que era o quarto. Eu sou bem cética nas questões de coisas paranormais e eventos sobrenaturais. Só que o fato do Samuel e do marido terem construído um novo quarto na casa só pra eles dormirem nesse novo quarto me faz ter ali alguns pensamentos esquisitos sobre essa situação toda. Fora que o Samuel, ele não é o tipo de pessoa que fica inventando história desse tipo, sabe? Ele é uma pessoa que não brinca... Ele não brincaria com esse tipo de coisa. Ele não brincaria com esse tipo de coisa. Depois que ele me contou o que aconteceu, ele falou assim, beleza, você pode ficar aqui, só que você vai ficar no quarto pequeno, que é esse que parece um escritório, de tão pequeno que é, porque o quarto principal está fechado. Ninguém acessa esse quarto está lá, parado. Ele até explicou que o quarto está lacrado por motivos de... Depois que eles fecharam o quarto, eles pararam de usar, eles começaram a ouvir batidas do lado de dentro do quarto. As batidas não eram mais dentro do armário. Elas estavam vindo de dentro do quarto. E aí ele até falou que, tipo assim, se eu ouvisse alguma coisa, era só eu ignorar. Então, basicamente, eu posso ficar na casa dele, tá? Só que eu posso ter ali um roommate que é um espírito maligno. Ou pode não ser também um espírito maligno, mas eu vou ter ali um roommate de outro mundo. Como eu sou uma pessoa cética, eu decidi contar essa história pra vocês, porque eu quero saber a opinião de pessoas que acreditam nesse tipo de coisa. E o que vocês acham? Eu devo mudar pra lá? Apesar de que eu não tenho muita escolha no momento. Fim da primeira história. E, gente, o interessante é que depois ele fez um edit nesse post dele, falando que alguém pegou essa história dele inteira e botou como... Tipo assim, fez umas modificações e botou no Am I the Asshole, que é aquele... Ah, eu sou babaca. Eu sou babaca. Botou ele como muito babacoide. E, tipo assim, como se ele estivesse falando assim, ai, o meu... Que eu li, eu sou fofoqueira, né, gente? Vou atrás. Ai, porque eu quero ficar no quarto principal, eu não acredito nas coisas. Eu sou babaca por querer ficar no quarto principal. Tipo, em nenhum momento ele falou que ele quer ficar no quarto principal. Ele aceitou ficar no quartinho pequeno. Uhum. Ele só tá meio cabreiro porque tem aquela... tipo assim, ele não acredita. Uhum. Mas existe, porque ele tá meio que acreditando porque o primo dele não é do tipo que inventa esse tipo de coisa. Eu acho o seguinte, ele não tem muita escolha. Tipo, a casa dele vai cair. O prédio foi condenado. Ele tá na casa de um amigo que ele não pode ficar lá pra sempre. E aí? Mas eu não entendi muito bem. Porque pra mim, assim, fantasma é que nem barata. Se tá em um cômodo, pode estar em toda a casa. Por que eles acreditam que trancaram o fantasma naquele quarto e o fantasma não vai poder sair? Que tipo de fantasma que eles estão imaginando, né? Gente, essa do Vitor é nova. Ele nunca falou isso pra mim. Fantasma é igual barato. Se tem num cômodo, tem em todos. Mas não é, gente? Sobral, Vitor. Gente, por que... Como que tranca um fantasma? Então, nesse caso parece que deu certo, amor, porque... É só o cômodo amaldiçoado. Porque... Nossa, isso me lembrou muito a história que a gente contou na live do quarto trancado na casa da menina. Uhum. Que o casal alugou uma casa e simplesmente tinha um quarto que eles não podiam mexer. E aí... Mas ali tinha uma coisa real. Tinha uma pessoa realmente dentro desse quarto. Nesse caso, seria uma entidade que eu não acho que seja tão maligna também, porque só faz uns barulhos, só incomoda. Só naquele quarto. E educadíssima. Educadíssima. Bate ainda, pede permissão. Sim, ela tem a privacidade dela. Eu acho que é isso. Eu acho que o fantasma tá ali. Se o fantasma tá convivendo com ele, eles deviam agradecer que o fantasma tá deixando eles ficar na casa, porque poderia ser um fantasma infernal, causar um caos na casa inteira, que eles não teriam só um quarto trancadinho. Eu também acho. A casa toda. Eu também acho, gente. Então eu acho que ele tem que ir, assim. Ele não tem muita escolha, mas eu acho que ele tem que ir, ainda mais que ele é cético. Entendeu? Quando a pessoa não acredita, eu acho que fica mais fácil ainda. Eu que não tô duvidando de nada, eu já ia cabreira. Eu ia, porque eu não ia ter opção, mas eu ia com o Furedes, trancadíssimo, que não ia passar nem o Wi-Fi. Vamos pra segunda história, então? Vamos. Que aí a gente já vai pro terror real. E
Eu gosto muito dessa história porque essa dá spoiler o título, mas eu vou ler o título porque foi uma coisa que aconselharam pra gente fazer. Sempre troque as fechaduras quando comprar uma casa nova. Eu e o Vitor, a gente tá enrolando. A gente vai roubar, a gente não trocamos, tá? Tá trocadinha. Tá trocadinha. Essa história aconteceu em 2013, quando eu tinha 17 anos. Os meus pais estavam procurando uma casa pra comprar. E eles encontraram uma casa maravilhosa que eles amaram e eles foram conversar com o dono. O dono era uma pessoa super simpática. Parecia que ele mesmo tinha construído a casa. Ele mesmo, com as próprias mães dele. E a casa tinha 2 andares, tinha uma vista bonita para um rio. Mas enfim, eu não sei detalhes dessa conversa porque eu tava um pouco afastada. Só vendo as coisas de longe, assim, sabe? Só observando eles conversarem. E aí eu tava ali, vendo eles conversarem, eles estavam... Sabe quando você conversa e tem uma risadinha, uma coisa assim? Tava uma conversa super cordial. O cara tava super risonho, super bem-humorado. Até que em algum momento teve uma pausa na conversa. Esse homem acabou se afastando um pouquinho dos meus pais e ele saiu de uma cara muito animada da conversa pra uma cara de mau humor, uma cara de ódio, sabe? Como se ele tivesse com muita raiva. E eu acho que ele não viu que eu vi a cara dele. Por quê? Eu tava mexendo no celular e eu tava com a cara baixada mexendo no celular. Eu só tava olhando disfarçadamente pra ele, então eu acho que ele nem percebeu que eu tava olhando. A partir do momento que ele virou o rosto de novo pros meus pais, a cara de felicidade voltou. Voltou o homem super simpático. Gente, nessa hora eu fiquei tão incomodada. Isso foi tudo muito esquisito que eu fiquei até me sentindo mal, sabe? Depois eu contei pra minha mãe. Eu cheguei pra minha mãe e contei o que aconteceu. E ela não ligou muito. Ela só colocou na conta do... ele é um cara esquisitinho, sabe? Nossa, ele é diferentão. No fim das contas, minha família comprou a casa. A gente se mudou. E no final de semana seguinte, que a gente tinha se mudado, a minha família decidiu ir na igreja. Eu tava desanimada, eu tava fazendo meio corpo mole, eu não tava muito afim de ir na igreja. Então eu acabei ficando em casa sozinha. Era um domingo de manhã, gente. Por volta de 11 horas, assim, eu comecei a ouvir um barulho alto e ritmado do lado de fora. Era um som, gente, insistente, sabe? Constante, que tava vindo do outro lado da casa. Eu tava do lado oposto do barulho e eu tava no 2º andar. Eu ali na minha ingenuidade, como tava ali na minha, eu pensei que era barulho do vento, até porque o dia tava bem feio. Parecia que tava vindo uma tempestade, então tava ventando bastante. E beleza, porque o som parou depois de um tempo. Gente, cerca de 10 minutos depois, eu comecei a ouvir barulho de passos no andar de baixo. E não só passos. Eu comecei a ouvir cadeiras sendo arrastadas, as portas dos armários da cozinha sendo abertas e fechadas. Eu ouvi a geladeira sendo aberta. Na mesma hora, eu tranquei a porta do meu quarto, peguei alguma coisa ali pra me defender e liguei pra emergência. Enquanto eu tava falando meu endereço pra mulher da emergência, eu tava mandando uma mensagem pra minha mãe. Na mensagem eu falei assim: mãe, seguinte, tem alguém na casa. Já liguei pra polícia. A operadora da emergência falou comigo que a polícia estaria na minha casa em 10 minutos. Então eu falei pra ela, sussurrando, que eu tinha que ficar em silêncio, porque eu tava ouvindo os passos vindo na direção da escada. A casa era tão mal isolada acusticamente que eu conseguia ouvir pelos passos dele exatamente onde ele tava na casa. Bem, a minha mãe me respondeu. Ficou muito preocupada e ela disse que ia correndo pra casa. Só que ela tava a umas meia hora de distância de carro lá de casa. Então eu me vi ali, uma garota de 17 anos, super mirradinha, que tava sozinha em casa com um invasor e se ele entrasse naquele quarto, era o meu fim. Ele ia conseguir me dominar muito fácil. Eu ouvi passos vindo em direção à porta do meu quarto. Foi então que alguém girou a minha maçaneta. A pessoa percebeu que estava trancada e quando ela percebeu, eu vi que ela soltou a maçaneta e eu podia ouvir a respiração dessa pessoa através da porta. E assim, foram os segundos mais longos da minha vida. Pareceram horas, só que eu sei que se passaram coisa de 10 segundos com a pessoa parada ali. Depois disso eu ouvi ele descendo as escadas e saindo pela porta dos fundos. Mais ou menos uns 3 minutos depois, a polícia chegou. A operadora da emergência me perguntou se eu poderia ir lá abrir a porta pra polícia ou se era melhor eles arrombarem a porta. Como eu sabia que o cara já tinha ido embora, eu desci
e abri a porta pra polícia. Gente, não tinha nenhum sinal de arrombamento. Não tinha nenhum sinal de que a porta foi arrombada, que alguém invadiu a casa. Gente, nada. Nenhum sinal de nada. Quando a minha mãe e meu padrasto chegaram em casa, ela perguntou pra ele se ele tinha trocado as fechaduras. E não. Ele não tinha trocado as fechaduras. A parte que mais me assusta nessa história é o que valida toda essa história, que foi no segundo andar. A minha mãe, antes de sair, tinha passado o aspirador de pó, então a casa tava limpa. Só que no segundo andar tinham pegadas enormes, maiores do que qualquer pessoa ali na minha casa. E os policiais não foram no segundo andar da minha casa, tá? E essas pegadas iam da escada até a porta do meu quarto. Eu fiquei sabendo que o antigo dono da casa acabou falecendo cerca de 1 ano depois desse ocorrido. A moral da minha história é, por favor, não se esqueça de trocar as fechaduras da sua casa. Fim da segunda história. E aí, Vitor, conta pra mim o que você achou dessa história. Ai, mozinho, vamos trocar as fechaduras da casa agora. Agora. Vamos chamar alguém. Agora, nesse momento. Já estamos precisando. Então, sempre que... Eu me mudei muito nessa vida. Muito. E sempre que eu me mudava, principalmente com a minha avó, a primeira coisa que minha avó fazia era mudar as fechaduras. Sábia. E a mulher da imobiliária também, quando entregou as chaves pra gente, falou assim, olha, a gente aconselha... A primeira coisa que vocês fazem é mudar, porque, várias pessoas vão visitar a casa, tem o antigo dono também que tem a chave, tem... Enfim. Assim, eu tenho mais medo do antigo dono vir aqui mas aí... do que alguém que pegou a chave lá na imobiliária e, sei lá, vamos testar. Então, Que é muito na sorte. É muito na sorte, até porque, tipo assim, só se a pessoa já estiver pensando nisso realmente. Porque, que nem eu e o Vitor, gente, pra gente achar essa casa aqui, a gente visitou umas 1000 casas. Tipo assim, a gente foi em muitas casas. Então, tipo assim, já pensou? A gente ficar tirando cópia das chaves e ir lá depois de um tempo. Não tem como não. Não sei. Mas é uma questão de segurança. E esse caso é o famoso faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Porque a gente ainda não mudou. Até porque tem chave tetra. Gente, chave tetra é caro pra mudar, tá? Meu Deus do céu. Mas de qualquer forma, essa casa tem várias portas. E a gente tranca elas pra dormir. Não tentem invadir aqui, gente, sério mesmo. É alto aqui, não invade não. Vamos combinar assim? A próxima história é do Creepy Encounters, que é um subreddit. Hoje a gente já falou, eu não falei os subreddits, né? Da primeira história foi o Ghost Stories e da segunda história foi Let's Not Meet. E agora a gente vai pro Creepy Encounters. Mais uma história que eu não vou ler o título porque ela dá spoiler. Isso aconteceu alguns meses atrás, quando eu e meu namorado, a gente tava mudando de apartamento. O meu namorado e o meu cunhado, eles estavam levando as coisas mais pesadas pro caminhão, enquanto eu tava no segundo andar da nossa antiga casa, embalando as coisas, né, arrumando as coisas ali pra mudança. Em certo momento, o meu namorado e o meu cunhado resolveram descer com uma torre de gatos que a gente tem. Era uma torre bem grande, assim, pros gatos brincarem. Era feito sob medida, um negócio pesado pra caramba. E aí eles desceram com essa torre dos gatos e no caminho o negócio foi se despedaçando, foi quebrando totalmente. E aí eles subiram de novo, falaram assim, então, quebrou tudo e tal. Eu falei assim, gente, quer saber? Joga fora, não tem problema, depois a gente compra outra. O plano era que eles botassem o troço quebrado mesmo no caminhão, e aí a gente levava pra casa nova e depois a gente viu o que ia fazer, como que ia jogar fora, e foi isso que aconteceu, eles desceram as escadas e seguiram. Aí eu tava lá, arrumando o armário da cozinha, né, o armário de louças, embalando as coisas, e eu tava de costas pra porta, arrumando ali as coisas, quando de repente eu ouvi a porta se abrindo. Aí eu pensei assim, os meninos voltaram, esqueceram alguma coisa, e vieram pegar. Foi quando eu ouvi uma voz falando assim, ei, aquela torre de gatos lá embaixo é sua? Eu me virei. E quando eu me virei, eu dei de cara com uma pessoa que eu nunca tinha visto na minha vida. Era um completo estranho. E olha que eu morei ali durante 3 anos e eu nunca vi esse homem. E esse homem tava simplesmente entrando na minha casa, me perguntando se a torre de gatos era minha. Surpreendentemente, eu não fiquei assustada naquele momento. A única coisa que eu tava era surpresa,
e bastante puta. E aí eu perguntei, que torre de gato? Você tá falando aquela que tá coberta com carpete, que tá lá embaixo? Aí ele disse assim, não, é essa mesmo, é porque eu vi 2 meninos mexendo nela lá embaixo, e eles deixaram ali embaixo da passarela, e eu e minha namorada, a gente tá se mudando também, então a gente vai precisar tirá-la do caminho. Se você quiser, a gente joga lá fora. Eu fui chegando mais perto da porta, e aí ele já foi se arrastando ali pra escada, né? E aí eu falei assim, eles deixaram ali, eu pensei que eles iam jogar fora no novo apartamento, mas tá, se eles deixaram ali, você pode jogar fora, não tem problema. Daí ele saiu e falou assim, tá bom então, não tem problema não, joga fora, que isso. E ele tava falando como se a gente fosse assim, vizinhos que sempre se cumprimentam, sabe? Uma coisa super esquisita. E aí ele saiu e eu tranquei a porta dessa vez. Bem, ele não foi agressivo comigo, ele não forçou a porta, ele não fez nada assim que me ameaçasse. Então, eu atribuí aquela atitude dele a uma falta de habilidade social dele, sabe? Dele não saber como as coisas funcionam. Quando meu namorado e meu cunhado voltaram, eu contei o que aconteceu. Falei que o vizinho foi lá, pediu pra tirar a torre de gatos do caminho, falou que ele poderia jogar fora, coisa e tal. E aí, gente, o meu namorado ficou puto. Porque eles falaram que em nenhum momento eles deixaram a torre de gato em nenhum lugar ali no prédio. Eles desceram com ela direto e já jogaram fora. Eles não deixaram nada perto do estacionamento, embaixo da passarela ali. Eles só jogaram fora. Aí que eu comecei a ficar encucada com essa história. Por quê? Esse cara tava querendo vir no meu apartamento. Ele veio no meu apartamento, perguntou sobre a torre de gatos, depois dele ver 2 homens saindo da minha casa, carregando ela, e inventou essa história de que eles tinham deixado no caminho. Será que ele tava realmente querendo que eu descesse junto com ele? Ou ele só tava querendo examinar ali o apartamento, ou ver se eu tava sozinha? E eu fiquei bastante incomodada no restante de tempo que eu tinha ali no meu apartamento antigo, que foi um dia só, mas eu fiquei incomodada com essa situação. O meu namorado tava tão puto que ele queria chegar no cara e conversar. E aí ele pediu pra eu mostrar o cara quando a gente passasse por ele, alguma coisa assim, só que eu nunca mais vi ele. Fim da terceira história. Gente, essa eu achei a mais levinha. Assim. Essa daí não achei paranoia, porque assim... alguma coisa aconteceu, às vezes eles deixaram, às vezes ele viu passando, achou que ia deixar no caminho. Às vezes era uma pessoa insuportável, que eles devem ter deixado apoiado no chão pra, sei lá, abrir o caminhão. Pra avisar ela, não foram lá avisar ela que tava ruim? Então, pode ser. Foi nesse tempo. Foi nesse tempo. Eu achei bem boba a história. Nossa, o Vitor ficou puto com a menina. E fora que, assim, beleza, tava encostada a porta. Eu achei invasivo o cara entrar. Mozinha, é mudança, a pessoa tá com a porta reganhada, igual a gente ficou aqui. Os outros passou e olhou pra cá. Se fosse perguntar, ia chegar na porta. Achei frescura. Nossa. O Vitor tá muito puto com essa história. As coisas tá tudo bagunçado, que tá de mudança. Nem tá só as coisas aí mais, que já estão levando. Você nem vai morar aí mais. O que tem a pessoa só chegar na porta, fazer o quê? E aí ela ficou bem paranoica com esse negócio, será que ele queria me fazer descer? Gente. Queria ver se eu tô sozinha, coisa e tal. Não, realmente pode acontecer a situação, mas se acontecesse, aí a gente ia julgar a partir disso. Não tem como a gente ficar julgando a partir do si. Do SIDA na cabeça da neurótica. Aí a pessoa só foi lá perguntar, tá no meio do caminho, ainda se ofereceu pra tirar do caminho. O Vitor ficou muito puto com essa história. Gente. E é com essa história super feliz, super assustadora, que a gente termina esse vídeo. Eu vou deixar aqui 2 vídeos pra vocês continuarem maratonando este canal. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau. Tchau.